Olá, meus amigos e minhas amigas do curso Nomeação. Sejam muito bem-vindos, a mais uma live das segundas-feiras às 18 horas. Hoje estamos aqui em 3 professores, Estou acompanhado do professor Paulo Henrique Moreira, professor de Processo Penal do curso Nomeação, e do professor Ulisses Simões, professor de Direito Penal do nosso cursinho aqui Nomeação. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso tema de hoje é Lei Seca e Marcação de Vade-Mecum. Um mecanismo, uma ferramenta muito importante para a preparação de toda e qualquer pessoa para qualquer concurso público que você possa então imaginar. Antes de mais nada, como nós estamos em 3, a gente pede que vocês virem a tela do celular para poder ficar melhor então a visualização. Então vamos lá, olha só meus caros, é sabido que todo concurso público foca bastante em lei seca, Existem estudos que nos mostram que inclusive na banca CESP, conhecida banca por cobrar o maior índice de jurisprudência de julgados, mesmo na CESP, talvez 60%, 70% das questões são extraídas de lei seca. E obviamente que é uma razão para isso, Questões retiradas de lei seca, desafiam em um menor grau recursos. E, portanto, é muito mais seguro para a banca lançar mão dessa estratégia de confeccionar questões de concurso público. Vamos tratar então dessas questões relativas à lei seca, estudo de lei seca, marcação de vade-mecum, e eu começo então passando a palavra para o professor Paulo Henrique Moreira. Boa noite, queridos alunos, boa noite, professores do curso Nomeação. É uma satisfação estar aqui com vocês e realmente precisamos valorizar muito essa questão de marcação do vade-mecum, porque é notório e nítido o tanto que as questões repetem. Elas repetem mesmo, principalmente em relação às bancas. Se você pega uma banca como a banca CESP, você vai marcar, você percebe nitidamente que a banca tem preferência para um determinado assunto. Então essa marcação no vade-mecum é importantíssima mesmo no estudo. Professor Paulo, dá para poder fazer uma espécie de mapeamento do vade-mecum com base nas bancas FCC, FGV, CESP e assim por diante? Com certeza, Você vê que alguns assuntos em determinadas bancas, eles caem mais do que outras bancas. E aí você marca no seu vade-mecum de uma determinada cor ou não, e assim por diante. Mas você consegue sim fazer um mapeamento em cima do assunto que certas bancas têm preferência em tratar numa hora de uma prova. Você consegue fazer esse mapeamento com certeza no seu vade-mecum, com a marcação. Que ótimo, que ótimo. Professor Luiz, muitos alunos têm um certo costume de reclamar para nós, uma certa frequência, de que estudar por lei seca é algo muito pedante, é algo muito massivo, cansativo. Por exemplo, você sentar e ler a parte, de obrigações do Código Civil. É um negócio que não sai do lugar, É desgastante, cansa e logo o aluno, na verdade, quer interromper ali a sua sessão de estudos. Existem outros mecanismos, alternativos, para que você possa estudar a lei seca sem ser diretamente no vade-mecum? O Paulo deu conta do colete lá, a prova de balas. Começando a sentir calor aqui, quase derretendo já. Inclusive a gente ia falar de uma escala de formalismo que a gente está aqui, Eu estava numa reunião agora, eu tive que brincar de advogado um pouquinho. O professor Gabriel já está mais light e o Paulo Henrique relaxa sempre. Relaxa. Pegou o colete do pessoal do J Quest, eu vim gravar a live para vocês. Não tem jeito. Vou te falar, viu? Mas é o seguinte, qual que é a grande diferença desse livro aqui para o livro de uma literatura que você está lendo aí, as crônicas de Nárnia, aquele livro lá do Game of Thrones, do Harry Potter. Esses livros de literatura, eles têm uma história que vai te envolver, uma história que vai chamar a sua atenção. Então toda hora estão utilizando esse tipo de mecanismos. Infelizmente, como o professor Gabriel falou, a lei seca ela é maçante, Ela não vai ser uma leitura envolvente nem uma doutrina, Uma doutrina consegue fazer isso. A lei seca ela não consegue chegar perto de um estudo de uma doutrina, porque a doutrina vai contando uma história ou vai te contextualizando aquele instituto. A lei seca, não à toa, o nome já diz, Ela vai direto ao ponto, então muitas vezes a gente fica perdido com as palavras. Você tem que procurar um modo, uma maneira de tornar essa leitura um pouco mais atrativa. A gente quer conversar sobre alguns mecanismos que existem aí que de fato muitos de vocês já devem conhecer.
Então, primeiro, o próprio sistema de marcação, né, que você pode colocar no seu vade-mecum, né, tem cores aqui diferentes, né, dos marca-textos, né, eu sei que o professor Paulo utiliza uma cor diferente para cada banca, né, a incidência de cada questão uma banca, o professor Gabriel já passa para os alunos a questão de uma cor para jurisprudência, outra cor para súmulas, né, e então você pode fazer isso de uma forma mais atrativa. Também outros assuntos que a gente pode se alongar aqui, a questão do caderno de estudos da lei seca, né? A gente vê muitos alunos utilizando esse mecanismo, né? A gente vê esses cadernos que tem um espaço para anotação, com a letra maior, né? O caderno de estudos da lei seca, um produto que a gente vê da Juspodium, que pode mandar para nós, inclusive, até cadastrei no Juspodium lá para mandar coisas para nós, que você vai anotando e você vai completando essa licitação. E um outro também, né, que a gente até está conversando aqui antes, o próprio serviço também do Legislação Destacada, né, o Instagram, em que muitos de vocês seguem e conhecem, que apesar de trazer a lei seca, ela dá uma pequena contribuição doutrinária com informativos, súmulas e até alguns conceitos aí retirados da própria doutrina, quadros também, né, extraídos do saber direito, tem toda, dizer direito, desculpa, tem toda a referência nesse material você pode encontrar no Instagram também. E o bacana da legislação destacada, até gosto muito do produto deles, é que eles, na verdade, passam uma peneira, né? Isso. Por exemplo, vamos imaginar que é um concurso público para a carreira do Ministério Público. Eles têm um produto próprio para essa carreira. Então, eles vão selecionar os dispositivos mais importantes, mais relevantes para esse concurso em específico e vão montar um grande PDF, né? Para o candidato, então, estudar já com os artigos todos eles direcionados. Então você acaba economizando um certo tempo, porque você não vai ter que ler o Código Civil, por exemplo, do artigo 1º até o artigo 2050. Né? Você vai direto ao ponto nos artigos mais importantes. E pensando nesse tipo de produto também, há um produto bem legal, o Paulinho conhece também, que são as tabelas, na verdade, de artigos do professor Senivaldo Júnior. Depois, quem quiser conhecer melhor, pode acessar o site dele ou então até mesmo segui-lo, né, no Instagram, Senivaldo Júnior. Ele é juiz no estado de São Paulo, tomou posse recentemente, eu acho que foi agora esse ano, 2019, né? Foi 2019, muito recente. E tem uma grande experiência em concurso público. O que ele faz? Ele separou, ele mapeou, né, com base nos diversos concursos que ele prestou, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, os artigos mais importantes. Então ele montou uma tabelinha de leis secas, né, indicando para o aluno os artigos de pouca importância, média relevância e grande relevância. Tudo mapeado com cores, então assim, dá uma orientação bem legal, né, bem bacana para que você possa se orientar no estudo da lei seca. Eu particularmente uso e gosto bastante. Ficou muito interessante o material dele e você também marcar no seu vade-mecum, né? Com certeza. Aquelas, principalmente de principal relevância. Você pega uma canetinha de cor laranja, que vai lá e colore aqueles artigos que ele considera, não, que ele fez um estudo, na verdade, dos artigos que mais caem. Né? Com certeza, é um estudo realmente com base na incidência, né? E com base em provas anteriores. Exatamente. Agora, professor Paulo, a respeito da marcação propriamente dita, né, dos dispositivos, eu me refiro assim, a marcação das palavras, dos fragmentos, expressões, como é que você particularmente se orienta, né, no seu vade-mecum? Aí é uma junção de fazer exercícios com a marcação. Por exemplo, quando você vai fazer um exercício de direito civil, normalmente as bancas, o que elas fazem? Elas não querem ter questões anuladas, então elas não querem errar naquele conteúdo. E aí ela troca alguma palavra, um aditivo, por exemplo, a palavra e ou, né? Então o que eu faço particularmente? Eu marco o artigo que caiu referente à questão e se trocaram a palavra, eu vou lá e circulo aquela palavra com uma outra cor, uma outra marcação, e até coloco do lado, eu gosto de usar o vade-mecum também, que a banca, por exemplo, a banca CESP trocou aquela palavra. E aí você vai perceber que a própria banca faz isso em outras questões também. Quando você percebe na resolução de questão, o próprio pessoal coloca a outra questão que foi cobrada da mesma forma, com alteração de alguma palavra ou outra. Então eu gosto de marcar no próprio artigo e grifar de uma cor diferente ou circular e puxo uma seta e coloco que a banca X ou YZ trocou aquele termo, aquela palavra referente àquele artigo. Que é o que eu faço. Eu particularmente faço da seguinte maneira, não sei se o professor Luiz também segue o mesmo modelo. Eu vou fazendo questões, né?
E eu gosto de fazer questões justamente porque ler a lei seca para mim é muito penoso, eu acho difícil, né? Especialmente o Código Civil, por exemplo, eu acho muito penoso ler o Código Civil, porque a redação é muito truncada. Então eu faço questões, e quando eu faço uma questão, sei lá, da banca CESP, por exemplo, e ela cobrou o artigo X, eu vou lá e marco, olha, por exemplo, prova do Ministério Público de São Paulo, concurso 187, para eu ter a referência de que caiu naquela prova. E aí eu uso canetinhas basicamente, né, da cor amarela, cor verde, cor laranjada, e vou grifando com base no senso de relevância, né? Então, assim, aquilo que é importante, né, digamos, não há nada de anormal, mas é importante, eu grifo de amarelo. Normalmente os prazos eu tenho por hábito grifar de verde, então, no que diz respeito a prazo, eu vou grifando de verde. E vermelho realmente é aquilo que há de mais importante. Por exemplo, as exceções. Ressalvada a hipótese X, né? Com exceção do caso Y. Então, assim, aquilo que, digamos, é a exceção mesmo contemplada no próprio dispositivo, eu venho em marco de laranjado. E aí eu vou, né, evidentemente, marcando eventuais súmulas correspondentes ao dispositivo legal. Se de repente o artigo foi cobrado em outras provas também, eu vou marcando. E aí o vadimécum acaba sendo depois, olha que legal, uma grande referência para que você venha fazer as revisões posteriores, né? Até na semana anterior da prova, você pega de cabo a rabo, né? Lá da primeira página e vê só os artigos que você marcou ali de maior relevância, né? O propósito é esse, né? Permitir as revisões posteriores. E a questão importante, você tem que estar habituado com o seu material. O professor Eduardo Gonçalves, ele do meuesquematizado.com, começa a colocar o link de tudo que a gente fala aqui para o pessoal saber que a gente está falando deles, né? Claro. Vai fazer essas propagandas. Mas o professor Eduardo Gonçalves, muitos de vocês eu vejo que seguem no Instagram também, ele tem... ele mostra direto os livros deles antigos, né? Os livros que ele utilizava na época de estudo. Então, o vadimécum dele, fala, olha o meu vadimécum, ele abre lá todo riscado, todo grifado. E muito provavelmente ele sabe onde está cada um daqueles institutos. Então, a memória visual, ela é muito importante também. Sabe, esse aqui estava no topo lá daquela página, esse aqui está próximo de tal artigo. Então, você tem que ficar habituado com o seu material. É complicado, a gente sabe que a atualização muda o tempo todo, né? Mas é muito interessante você ter um vadimécum e seguir com ele aí por 2, 3 anos, né? E mantenha esses grifos. Queria reforçar também que as bancas acabam cobrando muito a lei seca por essa questão de recursos, né? E também pela questão do próprio enunciado da questão. Então, às vezes, você tem aquela divergência doutrinária, você tem aquela divergência jurisprudencial, mas o próprio enunciado da questão está dizendo, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil, ou seja, não tem como a resposta estar fora do Código. Então, às vezes, chovem recursos nas bancas, a banca coloca, olha, está de acordo com o artigo 175 e ponto final. Então, é extremamente importante e tem índice aí de 80% ser só a lei seca. Que bacana. Olha, baseado em tudo isso que nós dissemos, fica uma pergunta final. Professores, nós devemos trocar o nosso vadimécum todos os anos? E aí, Paulinho? Bom, eu não troco, né? Eu gasto 2 anos para não ficar muito desatualizado também, porque não adianta, você compra a última edição recém-lançada do vadimécum, você já compra desatualizado. Isso é verdade. Né? Então, assim, não vale muito a pena trocar, mas é bom trocar. Eu guardo o meu primeiro vadimécum, né, que eu tive quando eu comecei a estudar, e vou atualizando, mas chegou no ponto em que ele estava tão retalhado que não teve como. Eu troquei por um mais atualizado de 2016, e aí neste de 2016 eu vou fazendo as atualizações. Mas assim, de 1 ano e meio, 2 anos, eu gosto de trocar o vadimécum para poder fazer uma leitura mais fácil, né? Porque você vai colocando tanto post-it, vai escrevendo tanto, vai ficando chato a leitura. Então vai do gosto de cada um. Mas você não resolve o problema comprando o último vadimécum a cada semestre, porque ele sai já desatualizado. Me parece que o importante mesmo é que o aluno se mantenha atualizado, né? Procure acompanhar as mudanças, as inovações legislativas, e ele mesmo vá acrescentando isso no seu vadimécum. Até porque se não for assim, o trabalho que você faz ali grifando, marcando, você acaba perdendo esse trabalho, né, professor Ulisses? Eu tenho negligenciado demais o estudo com vadimécum, não me sigam como exemplo. Comprei um vadimécum, acho que o último que eu comprei foi no início de 2018, até comecei
com o mesmo esquema de estudo que o professor Gabriel disse, que é o famoso estudo reverso, né? Você resolve uma questão sobre prescrição, aí você vai lá no código e vê tudo que fala sobre prescrição e anota, etc. Comecei a fazer, não consegui adiante. Isso é importante a gente falar também, de todas as técnicas de estudos que a gente já falou aqui nos outros vídeos, você tem que saber reconhecer também o momento que alguma técnica não deu certo para você. Se não deu certo, larga o quanto antes e vai para outra. Como eu sei da importância do estudo da lei seca, eu tenho privilegiado a legislação destacada. Então, eu tenho conseguido ler a legislação destacada todo dia, lá no cronograma que eles colocam, e eu consigo ler aqui pelo tablet. Eu vejo que muitos imprimem e acabam grifando, mas eu consigo ler aqui, grifar e fazer as anotações aqui. É uma técnica que eu estou tentando desenvolver para ter o estudo da lei seca. Professor Luiz, tem um recado final então, já passando para a nossa última parte, para a gente encerrar a nossa transmissão. Tem um recado para poder dar para vocês a respeito dos nossos aprovados no concurso CFO. Isso, eu estava até querendo abrir a antiga aqui, que eu vi que o pessoal manifestou, e assim, não lembro se tinha perguntas, se tinha desculpa, mas a gente perdeu a transmissão. Vamos falar sim sobre o resultado do CFO, mas só para complementar essa questão do estudo da lei seca. Até uma das nossas alunas que entrou aqui na transmissão, que eu estava vendo o nome, a Daniele Couto, ela fez o seguinte, ela comprou o Vadmecum e até coincidiu na hora que vocês falaram de atualização. Esses dias ela postou, vi nos stories dela, tá difícil atualizar o Vadmecum. Ela imprimiu um monte de atualização, os quadradinhos. Depois se tiver aí, Dani, fala para nós aí como é que você fez. E imagino que ela recortou aqueles quadradinhos e foi atualizando no Vadmecum. De 2018 para 2019 a gente teve muita atualização, então realmente vai dar um trabalho aí para poder fazer isso, mas ela está seguindo essa técnica que a gente falou então, de manter um Vadmecum e colando atualizações, seja com post-it, seja com material colado mesmo, impresso. Bom, o pessoal está entrando na nova transmissão, eu vou aproveitar para falar sobre o nosso concurso do CFO. A gente não esqueceu, né? A gente acompanha os resultados, né? A gente acompanha aí as nomeações. E o que a gente teve na semana passada? A gente teve uma convocação o índice dos aprovados, a lista dos aprovados na primeira fase, onde a gente identificou vários alunos nossos que foram aprovados na primeira fase. O porém é que para a convocação da segunda fase existe um limite de vagas. Então você que fez o CFO de Minas Gerais está bem habituado com o edital, sabe que chamou para a segunda fase só o limite de 3,5 vezes o número de vagas. Então imagino que cerca de 400 pessoas só que foram chamadas aí para essa segunda fase. O curso de formação são 120 alunos, né, entre homens e mulheres. E então, para essa segunda fase, agora é o teste físico, avaliação psicológica, entrevista e prova oral, foram chamados, se não me engano, cerca de 400 pessoas. Tem aluno nomeação nessa lista, né? A gente está em contato com eles e tendo novidade aí no avanço aí do concurso, a gente vai trazer eles aqui. A gente ficou muito feliz com o resultado. A gente sabe que é um concurso grande, muitos aprovados. Eu estava vendo a lista, como tem a questão dos documentos, São Paulo, Paraná. Então, a galera de fora, né, gente que faz muito concurso da área policial, viaja o país inteiro para poder concorrer a essas vagas. Então, tem um número de aprovados de Minas Gerais, mas muito grande, principalmente Paraná e São Paulo. Então, a galera tá agarrada. Esses nossos alunos que foram aprovados, a gente fica muito feliz porque é um curso novo, né, um curso aqui do interior de Minas Gerais, para você que está acompanhando aí no YouTube, no Instagram, não conhece a nossa estrutura. E mesmo assim a gente já está combatendo com os grandes cursos e colocando os nossos alunos em pé de igualdade com os grandes candidatos. Então a gente fica muito feliz por ver que a gente está no caminho certo. Não deu certo, infelizmente, para todos os nossos alunos, mas a gente tem tido esse feedback que muitos ficaram por 2, 3 pontos, uma questão que já poderia estar nessa lista final. Então, com base nisso, a gente tendo aí de fato alunos nossos matriculados no curso de formação, que a gente acredita que vai ter pelo pessoal que foi para essa última fase, a gente vai trazer eles aqui, né? São convidados a se manifestarem aqui, mandar um vídeo para nós, tal, porque são alunos que a gente quer por perto, inclusive para outros concursos e quiser continuar essa luta com a gente. Isso é só uma prova para vocês que nossa metodologia, né, e nosso
carinho, principalmente, que a gente tem com ensinar, tem dado certo. E é o que a gente está preparando aí, né, sem dúvida nenhuma, eu até postei hoje já no meu Instagram pessoal, que a gente está preparando para a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, tanto a Polícia Civil do Distrito Federal quanto o TJ de Minas Gerais, já fica ligado, já fica esperto, adianta a sua preparação, porque esses editais vão sair e assim que sair, teremos novos cursos de nomeação aí para você. Com certeza. E para finalizarmos então a nossa live, o professor Paulo Henrique Moreira vai dar uma dica de preparação para os nossos queridos seguidores do Instagram. Bom, só apresentar aqui um livro da professora Nédia Moraes, ela é ocupante do cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional, da PFN, e ela escreveu esse livro aqui sobre 140 super dicas para concurso. Eu trouxe até aqui para o pessoal do curso para poder aí ler sempre alguma dica, né? Então são 140 dicas aí para 140 lives, né, professor Luiz? E a primeira dica que ela dá aqui, a super dica 1, é os 3 lados da aprovação. O primeiro, o mais óbvio, é estudar as matérias da prova. Os 2 outros não são tão claros e ignorá-los atrasa a aprovação. O segundo é saber estudar para realmente aprender e saber fazer provas. O terceiro, ainda mais oculto, é a disposição interior de vencer todos os obstáculos para fazer o que realmente deve ser feito diariamente. Então, ela sempre escreve essas dicas aqui, são dicas curtas, né, que fica aí para vocês aí sempre nas lives, leiam alguma dica, porque tem contribuído muito para mim também, é motivacional, e algumas dicas que a gente tem que sempre aprender, a gente nunca sabe o suficiente, nunca sabe demais. Claro. Estudar para concurso é um grande desafio, né? Não tem uma receita de bolo pronta e cada um tem que acabar se encontrando nessa jornada que não é fácil, né? Que é muito árdua. Então, nós estamos justamente para isso, para poder nos solidarizar com vocês, né? Nos humanizar com vocês e buscar aí caminhos mais curtos, mas caminhos sólidos e substanciosos que possam nos levar então rumo à nossa nomeação. Muito obrigado pela participação de todos e nos veremos então na nossa próxima live. Forte abraço e até lá. Obrigado, gente. Até mais.